Um dos maiores mistérios da fé cristã é este: Deus é um, mas ao mesmo tempo são três. Como isso pode ser? Como podem existir Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos sendo o mesmo Deus? Essa é uma das ideias mais profundas da Bíblia e muitas pessoas tentam explicá-la, mas poucas realmente entendem. Hoje, vamos abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desfazer equívocos comuns e mostrar versículos que explicam esse grande mistério. Mas atenção, algo que você vai ouvir no final pode mudar completamente sua visão sobre Deus para sempre. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que mais pessoas possam entender essa verdade tão importante. Comente aqui "Eu creio" e compartilhe este vídeo para espalhar a palavra de Deus. Agora prepare, pois o que você está prestes a aprender pode transformar sua compreensão sobre Deus. A doutrina da Trindade não foi inventada pelos homens, ela aparece desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Repare que ele usa o plural "façamos" e "nossa", indicando que ele não estava sozinho. Mas quem estava com ele? O Evangelho de João responde: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João capítulo 1, versículo 1. Aqui, João revela que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início e que ele próprio era Deus. E o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde o começo, vemos três pessoas trabalhando juntas. Mas, se são três, como podem ser um só? Deus é único, mas existem três pessoas. A Bíblia deixa claro que só há um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses diferentes, mas um único Deus em três pessoas distintas. Uma boa forma de entender isso é observar Jesus. Ele disse: "Eu e o Pai somos um." João capítulo 10, versículo 30. Ou seja, Jesus não é um Deus separado do Pai, mas compartilha a mesma natureza divina. E o Espírito Santo? Jesus também afirmou: "O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas." João capítulo 14, versículo 26. Aqui fica evidente a diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos agindo como um único Deus, a melhor maneira de entender a Trindade. Muitas pessoas têm dificuldade para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Uma analogia simples é a água, que pode ser líquida, gelo ou vapor, mas continua sendo a mesma substância. Outro exemplo é o Sol, que emite luz, calor e energia, mas ainda é um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com papéis diferentes, mas sendo o mesmo Deus. Agora você pode estar se perguntando se a Trindade é tão clara na Bíblia, por que algumas pessoas a rejeitam? Essa é uma questão importante. E vamos revelar agora os principais erros sobre a Trindade e como responder a eles com a própria Bíblia. Mesmo com tantas provas bíblicas, muitas pessoas negam a Trindade. Alguns dizem que Jesus não é Deus. Outros afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa. E há até quem acredite que a Trindade foi inventada pela igreja primitiva. Mas será que esses argumentos fazem sentido diante da Bíblia? Agora vamos mostrar os maiores equívocos sobre a Trindade e refutá-los com as Escrituras. Muitos dizem que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas isso significa que o conceito não existe?
Existem muitas doutrinas fundamentais para a fé cristã cujos nomes não estão na Bíblia, como a própria palavra Bíblia. O que importa não é o termo, mas a verdade bíblica que ele representa. Além disso, a Trindade está claramente presente nas Escrituras. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordena: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Note que Jesus não diz nos nomes, mas no nome, no singular, mostrando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro exemplo está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui, Paulo menciona Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, juntos, demonstrando que eles trabalham em unidade. Um dos erros mais comuns é a ideia de que Jesus foi apenas um grande profeta ou um ser criado por Deus. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Veja o que João, capítulo 1, versículo 1 afirma claramente: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E em João, capítulo 1, versículo 14, João deixa claro que esse Verbo é Jesus Cristo. Além disso, em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Ele usa o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Isso prova que Jesus se identificou como o próprio Deus. E quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João capítulo 20, versículo 28. Jesus não corrigiu Tomé, pois era exatamente isso que ele queria mostrar. Outro erro grave é pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma espécie de força de Deus. A Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Veja algumas provas disso. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus. João, capítulo 14, versículo 26. Ele fala e dá ordens. Atos, capítulo 3, versículo 2. Ele pode estar entristecido. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nenhuma energia impessoal pode fazer isso. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. A Trindade é a essência de Deus. Agora que vimos os erros mais comuns, fica claro que a Trindade não foi inventada pelos homens, mas é uma verdade revelada por Deus. Mas ainda há algo mais profundo para entender. Se Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, como cada um age em nossa vida? Essa resposta vai transformar sua compreensão sobre como Deus trabalha, e é exatamente isso que vamos revelar agora. Se entendermos como cada um atua, nossa fé será fortalecida e nossa relação com Deus se tornará mais profunda. Vamos ver como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para nos salvar, nos transformar e nos guiar até a vida eterna. A Bíblia ensina que Deus Pai é a origem de tudo. Foi Ele quem planejou a criação, estabeleceu os propósitos eternos e governou com justiça. Malaquias, capítulo 2, versículo 10, pergunta: "Não temos todos um só Pai? Não nos criou um só Deus?" Isso significa que Deus é o Criador e Pai de toda a humanidade, especialmente daqueles que creem nele. Além disso, ele traçou o plano de salvação desde o princípio. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5 revela: "Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo." Ou seja, antes mesmo de o mundo existir, o Pai já havia planejado nossa redenção. Mas para isso, era necessário um Salvador. Se o Pai é quem planeja, o Filho é quem realiza. Jesus Cristo, Deus em forma humana, veio ao mundo para cumprir o plano do Pai e restaurar nossa amizade com Ele.
Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos a maior prova desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se tornou homem, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para que pudéssemos nos reconciliar com Deus e sermos chamados filhos de Deus. Mas a obra não termina aqui. Após subir aos céus, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar na verdade. Esse é o papel do Espírito Santo na Trindade. Ele aplica em nossa vida tudo aquilo que o Pai planejou e que o Filho realizou. Em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, lemos: Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim, vemos claramente como cada pessoa da Trindade trabalha em harmonia. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica em nossa vida. Essa verdade deve nos levar a um profundo sentimento de gratidão e reverência. Mas há algo ainda mais profundo que muitos não percebem. Quando entendemos que Deus age em unidade como Pai, Filho e Espírito Santo, começamos a entender que sua presença em nós é completa e perfeita. Isso significa que Deus não está apenas ao nosso lado, mas dentro de nós, agindo em nossa vida diariamente, nos transformando à sua imagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, declara que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos por amor a nós. Isso prova que tudo já estava planejado e que Deus trabalha desde a eternidade para nos salvar. Agora chegamos à parte mais impactante deste vídeo. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua visão sobre Deus, até mesmo no seu dia a dia. Imagine que Deus não está distante, mas extremamente perto. Ele é um só Deus, mas está conosco de formas diferentes ao mesmo tempo, o Pai sustentando todas as coisas, o Filho intercedendo por nós junto ao Pai e o Espírito Santo habitando em nosso coração, nos guiando em toda a verdade e nos ajudando a viver como filhos de Deus. Essa compreensão deve nos levar a uma entrega total e confiança absoluta, pois Deus, em sua totalidade, está envolvido em nossa salvação e crescimento espiritual. Se você nunca parou para pensar sobre isso, faça agora. Deus não é apenas uma figura distante sentada em um trono. Ele é um Deus presente, que se divide em 3 pessoas para nos alcançar de formas diferentes, mas com o mesmo propósito nossa: redenção e amizade eterna com Ele. Deixe que essa verdade toque profundamente o seu coração e transforme sua vida. Pratique meditar nessa verdade e permita que ela fortaleça sua fé e renove sua relação com Deus. Peça ao Espírito Santo que o ajude a entender melhor essas verdades e a vivê-las em sua caminhada cristã. Que essa mensagem alcance o seu coração de forma profunda, levando você a experimentar um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor.